Olá, boa noite a todos. Eu espero que estejam todos bem. Eu me chamo Kailane Faco e vou dar início à minha apresentação. Bom, como todos nós sabemos, os meios de comunicação mediados pela internet possuem um objetivo principal, que é o de conectar as pessoas. Porém, esse acesso constante a informações em massa pode ser e pode se tornar algo extremamente perigoso, visto que algumas notícias compartilhadas elas podem ser falsas ou possuir deturpação em seu real significado. Com isso, algumas pessoas acabam consumindo um conteúdo sensacionalista, muitas vezes inverídico e com embasamento em crenças e costumes. Veja bem, as crenças e os costumes elas não são um problema. O problema é quando nós usamos desses dois adjetivos para explicar, para repassar informações sobre uma grande causa, pois nós podemos acabar ferindo a integridade e a veracidade do conteúdo. Em analogia a isso, nós podemos usar o exemplo dos conteúdos que rodeiam a comunidade LGBTQIAP+, que majoritariamente são caluniosos e desrespeituosos e levam a sociedade a construir estigmas sobre esse grupo de pessoas. Em exemplo, eu posso citar a notícia que antecedeu as eleições de 2018 e tomou conta do país. Em algumas redes sociais e de comunicação foi compartilhada a informação de que a ideologia de gênero ela ensina meninos a transformar-se em meninas, ou o verso. Porém, todos nós sabemos que esse termo neoconservador foi criado para se referir aos estudos do gênero do indivíduo, e a ideologia de gênero apenas diz que somos todos iguais e a definição de masculino e feminino é apenas produto histórico-cultural. Esse termo, ideologia de gênero, auxilia na inclusão das pessoas não binárias, por exemplo. A partir desta informação, a sociedade ela acaba embasando seus pensamentos sobre a comunidade LGBT, o que causa danos na inclusão desses indivíduos e aumenta o preconceito. A partir de informações como essa, que foi repassada antecedendo as eleições de 2018, as eleições são um momento de muitas informações, muita inveracidade, muito conteúdo falso, e é um momento onde as pessoas, todas as notícias que chegam às pessoas possuem enorme visibilidade. Bom, e com essa visibilidade, as pessoas acabam construindo um estigma sobre as pessoas, principalmente sobre as pessoas LGBTQIAP+. Bom, então nesse viés fica perceptível a necessidade de buscar a veracidade das informações, além da importância de não compartilhar e denunciar os absurdos expostos nas redes sociais e redes de comunicação. Boa noite a todos. Eu sou a acadêmica Bruna Berft e eu vou dar continuidade na apresentação. Bom, como já mencionado, a fake news ela é um termo em inglês cuja expressão ela vem então ganhando popularidade pelo mundo por denominar o que conhecemos de notícias falsas, onde essas notícias falsas elas consistem então em informações que são passadas para as pessoas com conteúdo não verificado ou então um conteúdo mentiroso, baseado muitas vezes em distorções de um determinado fato, as quais tendem a ser publicadas e também compartilhadas nas redes sociais que conhecemos atualmente, ocasionando muitas vezes influências nos posicionamentos políticos, bem como em grandes decisões administrativas. E nesse viés é muito importante pontuar que, historicamente, o termo fake news é um novo fenômeno da contemporaneidade, mas a sua aplicabilidade, a aplicabilidade das notícias falsas e o uso do poder da informação para favorecer os líderes políticos não é algo recente, não sendo uma exclusividade apenas do século XXI. Pois já no primeiro jornal que podemos ter conhecimento, que é o conhecido Acta de Urna, o único acesso de informação para as pessoas daquela época, podemos observar que a fake news ela ficou evidente quando o general romano, o Júlio César, ele tinha a intenção de publicar apenas o que lhe era favorável, modificando as histórias para seu benefício próprio, ou seja, difundindo assim informações de cunho político e também ideológico
para então favorecer a sua imagem. E, ademais, na atualidade, esse fenômeno ele justifica parte dos impasses na política, já que acaba afetando a nossa democracia. E tal situação ela se torna evidente quando a sociedade ela perde a sua liberdade de pensar por si só diante dos meios digitais, que cada vez mais trazem informações a fim de fazê-los pensar na maneira desses e, portanto, beneficiar então os interesses particulares. E sendo assim, as decisões políticas elas vão perdendo muitas vezes o caráter democrático e dando espaço a um viés oligárquico, ou seja, onde vai favorecer a poucos. E nesse viés, a criação, a divulgação ou o compartilhamento de uma notícia falsa, ela ainda não é considerada como um crime no Brasil e também ainda não é tratada especificadamente na legislação. Com isso, nós, operadores do direito, temos buscado formas para lidar com as fake news, seguindo então o que está previsto no Código Penal para os casos que trazem à baila calúnia, difamação ou então a injúria. E acrescento também que o projeto de lei 2630 de 2020, conhecido então como projeto de lei da fake news, ele pretende estabelecer uma série de medidas válidas para redes sociais e usuários, com então a intenção de coibir o compartilhamento de desinformação na internet. E outra questão muito importante que a PL aborda e vai trazer consigo é a proteção da privacidade individual e coletiva na internet, que ela deverá então ser assegurada após essa lei entrar em vigor, caso ela definitivamente seja então aprovada no Congresso Nacional. Do mesmo modo, além da legislação, é muito importante que hajam políticas de conscientização da população para o perigo de disseminar as informações falsas. E desse modo, através de toda essa explanação, fica notório que a divulgação de notícias falsas ela pode interferir de forma negativa em vários setores de uma sociedade, tanto na política, como eu expressei nesse vídeo, como na segurança, na saúde, no bem-estar comum, entre outros aspectos que harmonizam a sociedade e, infelizmente, notícias falsas podem ser um grande perigo. E é, portanto, então, de suma importância que o cidadão ele tenha o compromisso da verificação dos fatos antes de compartilhá-los apenas nas redes sociais e até mesmo de acreditar em tudo que circula nos meios de comunicação do nosso mundo globalizado. Estou aqui hoje para comentar sobre as medidas preventivas e de combate às fake news que estão sendo adotadas pelas redes sociais. Eu gostaria de focar principalmente num acontecimento do Twitter, em que, após ser derrotado nas eleições presidenciais de 2020, o candidato Donald Trump provocou diversas notícias falsas e pensamentos sem base factual. Isso gerou movimentação radicalizada dos seus eleitores e seguidores políticos após sua derrota na presidência. Ele ativamente acusou a fraude, tanto quanto os Correios quanto do governo americano, na eleição, e que a eleição teria sido roubada dele, e que ele seria, na verdade, o vencedor real. Isso radicalizou os seus eleitores e fez com que eles ficassem até mesmo violentos, visto que houve a invasão do Capitólio dos Estados Unidos em 2021, que inclusive gerou mortos durante a sua invasão. A jornalista Núria Saldanha, uma correspondente da CNN, descreve esse ato como um ataque fiel à democracia americana e que não tem base para justificação. Após esse feito e a sua conta banida do Twitter, o Twitter começa a especificar a veracidade das notícias com certas notificações pelo seu aplicativo, inclusive banindo contas que estariam informando notícias falsas. Tudo isso em pró da verdade, visto que isso não é adotado por muitas redes sociais, tanto quanto o Telegram, que quase foi banido por ordem
federal aqui no Brasil, ainda nesse ano. Olá, boa noite. Eu me chamo Elias Roberto Rampanelli e vou dar continuidade no trabalho sobre fake news. Mais adiante, irei explicar como fazer qualquer denúncia de uma fake news nos principais meios de comunicação da internet. Começando primeiramente pelo Twitter. Para fazer qualquer tipo de denúncia no Twitter, basta clicar sobre os 3 pontos que estão expostos ao lado direito da tela. E então o menu vai se abrir com algumas opções. Dentre elas, a opção Denunciar Tweet. O Twitter vai redirecionar o seu perfil a uma nova aba. Nela você poderá relatar um problema específico à rede social, clicando em As informações são enganosas. Entre as opções, ainda é possível denunciar uma determinada postagem como spam, imagem sensível ou abusiva. Seguindo na denúncia de fake news, ao selecionar a opção de informações enganosas, você deverá apontar o tema da suposta fraude. Nos tempos atuais, os assuntos mais comuns como alvo de fake news são a questão de saúde pública e a questão de política. Mas outros temas também podem ser informados. Para isso, basta utilizar o campo Outras Coisas. Selecionando um dos campos já pré-estabelecidos pela rede social, desenvolva melhor o problema com as opções que surgirem à tela. Depois que essa etapa for concluída, você já terá contribuído para alertar o Twitter sobre a propagação das fake news. Todas as informações enviadas serão analisadas pela plataforma para que deixem de existir. Já no Facebook, é muito semelhante ao próprio Twitter. Para fazer qualquer denúncia, basta você clicar na publicação da pessoa ou da página, que para ser denunciada, basta clicar nos 3 pontos que ficam no canto superior direito de qualquer post e depois em denunciar a publicação. A plataforma te dará algumas opções de denúncia. Entre elas, notícias falsas, que é referente ao nosso assunto que nós estamos debatendo hoje. Já no WhatsApp, o caso é um pouco diferente, porque no WhatsApp não tem a opção de denunciar uma fake news. No WhatsApp só tem a opção de denunciar uma mensagem ou um perfil. Dessa forma, não deixa de ser uma denúncia. Mas, igual, para você denunciar uma conversa no WhatsApp, basta você clicar no nome do usuário, em seguida no perfil, escolher a opção Denunciar Contato, e em seguida a plataforma poderá banir a conta se a mesma violar os termos de serviço. Agora, mudando um pouco de assunto, falando sobre as fake news eleitorais. Para denunciar uma fake news referente às eleições, temos diversos canais que podem ser utilizados. Entre eles, temos o aplicativo MPF Serviços. Os eleitores podem fazer denúncias ao Ministério Público Eleitoral por meio do portal MPF Serviços. Para protocolar a denúncia, basta clicar na aba Representação Inicial, Fato ilícito ou irregularidade, que leva direto para a sala de atendimento. O ideal é que o eleitor apresente junto com a denúncia informações como data, hora e o endereço da irregularidade, e também encaminhe fotos ou documentos que possam auxiliar na comprovação do ilícito. O MPF Serviços está disponível também por meio do aplicativo, que pode ser baixado tanto por iOS como por Android. Seguindo a linha de raciocínio dos meus colegas, cito também um caso de bloqueio do Telegram, aplicativo de mensagem semelhante ao WhatsApp, pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Em fevereiro de 2022, o ministro requisitou que o aplicativo bloqueasse alguns perfis acusados de disseminar desinformação e fake news, entre eles usuários ligados ao blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, acusado de disseminar informações falsas que favorecessem a imagem do governo e prejudicassem a oposição. Contudo, o aplicativo isentou-se de responder apropriadamente às tentativas de comunicação do Supremo Tribunal. Havia um receio das autoridades que o Telegram fosse o principal portal de propagação das desinformações do país, tendo em vista sua falta de esforço em combater a disseminação dessas. No aplicativo, por exemplo, é possível formar grupos com centenas de milhares de pessoas.
enquanto seu principal concorrente, o WhatsApp, por exemplo, permite grupos de apenas 300 pessoas. Dessa forma, o ministro, no dia 18 de março desse ano, exigiu que o funcionamento da rede social fosse cortado pelos operadores de telefonia, como Google e Apple, sob pena de multa diária de R$100.000 caso sua decisão fosse descumprida. O desprezo à justiça e a falta total de cooperação da plataforma Telegram com os órgãos judiciais é fato que desrespeita a soberania de diversos países, não sendo circunstância que se verifica exclusivamente no Brasil, e vem permitindo que essa plataforma tenha sido reiteradamente utilizada para a prática de inúmeras infrações penais, afirmou o ministro.